O Legends of Runeterra, desde sua criação, sempre teve como proposta trazer o melhor dos card games que já existiam para criar uma experiência nova e muito boa de jogar card games. Obviamente, baseado em toda a história de League of Legends. Eu acredito que o Legends of Runeterra, que a Riot Games conseguiu fazer isso muito bem. Tanto que, na minha opinião, o lore ele é o melhor card game digital que existe hoje em dia. Tanto um jogo divertido, quanto um jogo muito amigável para quem está começando em qualquer momento. Então ele é muito fácil para você montar novos decks, ele é muito fácil para você aprender as mecânicas do jogo, aprender como se joga. E como todo card game, ele tem uma curva de aprendizado que vai te levando aí numa estrada íngreme, né, de um conhecimento básico do jogo até você ser um bom ou um ótimo jogador ou jogadora desse jogo. Leva um tempo, você precisa de experiência, entre muitas outras coisas. Porém, existe uma coisa inerente aos card games, que é a questão dos formatos. Por que que essa questão é inerente aos card games? Aos card games de sucesso, né? Aos card games que duram muitos anos. Porque conforme vão sendo lançadas novas cartas, o jogo ele acaba ficando muito inchado com relação a power level de cards, a mecânicas, a cartas que não deixam outras cartas se destacarem, e por isso se cria uma necessidade de novos formatos. A Riot não tinha como objetivo no começo do jogo criar um formato diferente. Pelo que eu me lembro, a ideia da Riot era fazer com que o Legends of Runeterra pudesse ser jogado com todas as cartas que eles teriam lançado desde o começo. Mas, 2 anos depois, isso mudou um pouco e eles acabaram de anunciar o novo plano de mudanças de formatos, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, e vou discutir, né, debater a importância disso para a saúde do jogo. Estamos aqui na página oficial, né, da Riot Games de Legends of Runeterra, e eles vêm falando aqui, né, o Dave vem falando sobre como eles vão implementar essas mudanças, né. O plano deles atual é para ter 2 tipos de formatos, por enquanto, né, que seria o formato padrão, é um formato que é um nome que é bastante utilizado aí em card games, né, em inglês a gente chama de Standard. E o formato eterno, que também é outro nome bastante utilizado, inclusive isso é bom porque acaba dando uma certa familiaridade para quem já conhece, né, outros card games. Então o padrão é como se você tivesse algumas coleções apenas válidas, normalmente as últimas coleções, as últimas expansões do jogo, e o eterno normalmente você válida todas as cartas do jogo lançadas até hoje. E aí ele explica aqui, para que uma rotação, né? E aí, obviamente, né, quando o conjunto de cartas permitidas de jogáveis ficar muito grande, que é o que a gente tá falando, já tem mais de 2 anos de Legends of Runeterra, algumas delas são removidas e eles precisam fazer o balanceamento e o rework para atingir todos os formatos de uma vez, né? E não é fácil fazer isso. Não é fácil fazer isso. Quando você fica com muitas cartas, tem cartas que foram criadas há 2 anos atrás, que se você lançar uma carta hoje, ela pode interagir muito mal com essa outra carta, então você já acaba tendo que lançar uma carta nova hoje, nerfada, né, para ela não poder ter um power level muito grande. E aí você não tem um controle, por exemplo, sobre algo que é muito importante, que é o competitivo, né? Os sazonais, o campeonato mundial, entre outros campeonatos que podem surgir. Se você tem um controle maior sobre as mecânicas, o gameplay e o metagame do jogo, essas competições ficam um pouco mais fáceis de serem alimentadas. Então, ó, vamos lá, alguns dos motivos, né, das razões que eles falaram. Quantidade de atenção necessária para manter todas essas informações memorizadas acaba sendo exorbitante. Isso aí, cara, não tem como discutir, né? Se você tá começando a jogar o Runeterra hoje, você vai ter uma dificuldade muito grande em conhecer todas as cartas do jogo para poder saber o que esperar, principalmente porque é um jogo que, por mais que exista um metagame sempre muito sólido, não é difícil você pegar um deck completamente diferente, seja numa ranqueada ou seja no normal game e jogar contra cartas que você não faz a menor ideia que existam, né, dentro do jogo. Então você poder ter um formato onde você tem menos cartas nele, você pode tornar isso um pouco mais controlável e um pouco mais fácil para quem está começando.
O espaço disponível para criação diminui. Como eu falei, essa questão de como você vai criar algo completamente novo quando esse algo novo pode quebrar o jogo por causa de alguma coisa que já foi criada 2 anos atrás, ou muito pelo contrário, você quer criar algo novo que seja bem legal pro jogo, mas isso simplesmente não vai funcionar porque tem algo lá atrás que foi criado há 2 anos atrás que é tão bom, que não tem por que você usar essa resposta nova, entendeu? Ao invés de usar a antiga. E aí, pra você mudar a antiga, você precisaria, tipo, de repente, mudar completamente a carta. É complicado. Ó, campeões pouco escolhidos têm jogabilidade mais difícil. Eles dão um exemplo aqui do Udyr, né? Que tem uma mecânica de jogo super legal. Eu concordo, é bem legal. Mas o meta, ele tem tantas opções pra gente escolher de campeões melhores que não existe opção do Udyr brilhar, né? Não só o Udyr, como muitos outros campeões. E às vezes a gente tem esse ambiente onde são lançados novos campeões e da cada 2, 3, 4 campeões que são lançados, às vezes 1, 2 vem em jogo. E eu acho que isso não é muito legal. Testes e qualidade técnica / controle de bugs ficam muito mais difíceis. Quando você tem que testar se uma carta tá funcionando com 500 mil cartas que já foram lançadas, é muito mais complicado quando você precisa testar só naquele ambiente, né, de formato padrão, de poucas edições, poucas expansões, e depois ver, né, obviamente, as interações com outras expansões ou outros formatos anteriores. E atingir as metas de balanceamento sem revezar as cartas. E aqui eu vou ler isso aqui para vocês, que é o seguinte: queremos que vocês sempre tenham novos quebra-cabeças para resolver, mas isso é muito difícil, ainda mais com grandes conjuntos de cartas cheios de substitutos equivalentes. É mais fácil enxergar isso com estratégia de baixo custo. Não tem muito espaço para mudar os números e há muitas cartas parecidas prontas para entrarem no lugar se enfraquecermos só algumas. Se enfraquecêssemos todas as cartas relevantes, isso teria basicamente o mesmo efeito de rotação. Entretanto, a rotação oferece um formato que pode acomodar essas cartas, permitindo que permaneçam jogáveis para quem gosta delas. Perfeito, isso pra mim acho que é muito claro. E aí, ele fala assim, ó: e campeões especificamente não deveriam ser jogáveis sempre? Há algumas razões pelas quais achamos correto revezar campeões. Essa aqui tem 2 pontos que eu quero falar sobre isso antes de ler o que eles falaram. Primeiro, a gente não tem todos os campeões, né, que a gente conhece da história do League of Legends no Legends of Runeterra. Então, em tese, a gente já tem um certo quadro de rotação no jogo. Outro ponto nem todos os campeões que existem hoje são relevantes ou tão jogáveis quanto uma série de campeões que são muito bons. Então, isso por si só já faz com que esses campeões não estejam nesse formato, entende? Então, se eles recortam esse formato e aí dentro desse formato só vale esses últimos campeões lançados, e aí, poxa, eu queria muito jogar com esse campeão aqui nesse formato, mas não dá, porque ele está fora do formato. Beleza, mas o fato, às vezes, dele ser um campeão muito bom e não tá no formato, abre o espaço para que um outro campeão que não seja muito bom possa ver jogo no formato. Então você acaba criando certas demandas de que campeões possam ter esse revezamento. E aí ele dá algumas explicações. Por exemplo, a Irelia. A melhor coisa pra Irelia é colocar com o Azir, né? Isso é óbvio, né? O que a gente já viu. Mas pro Azir também. Mas se a gente tira a Irelia, você pode tentar criar novos decks pro Azir, entendeu? O Azir, inclusive, já fez par com outras cartas. Não que ela tenha sido tão boa quanto na época, né, da Primavera Azirelia, né? Quem lembra disso aí sabe o quão terrível foi isso. Quem jogava de Azirelia amava, quem não jogava odiava. Mas é sobre isso, sabe? Você poder combinar campeões de uma forma diferente das óbvias e das que são obrigatórias para ter o melhor deck. Twisted Fate é a mesma coisa, é um exemplo muito bom que eles deram. O Twisted Fate, ele é uma carta que joga muito bem em vários decks, em várias estratégias, né? Não só pra ele, mas às vezes ele como um apoio, e ele joga muito bem com compra de cartas. Então se a gente tem um outro campeão novo que joga bem com compra de cartas, é muito difícil eles fazerem um campeão novo que seja tão bom ou melhor que Twisted Fate. Ou eles vão fazer um campeão quebrado, ou eles vão ter que dar um nerf no Twisted Fate tão grande que o
o campeão simplesmente vai ser ruim. E eu não acho isso legal. E a Riot também não acha isso legal. Então você deixar o Twisted Fate lá pro Eterno, e aí você lançar um novo campeão, que não é tão bom quanto o Twisted, mas ele encontra o seu espaço, encontra o seu jogo ali no formato padrão, é uma solução bastante interessante, é plausível. E aí tem, por último, o Vlad, que, coitado, né? Ele não funciona nem na própria região, ou tem dificuldade de se encontrar, como diz aqui o artigo, né? Adoraríamos alterar ou fazer um rework total do Vlad, mas seria uma mudança tão radical do design atual que não se encaixaria nos atributos positivos da região, que levaríamos muito tempo até achar o design correto, e em vez de mantê-lo no ambiente padrão, podemos jogá-lo no Eterno e dar aquele empurrãozinho e planejar seu retorno triunfante no formato 2.0. E como serão as ranqueadas, contendas e torneios quando tivermos o formato padrão e eterno? Eu vou ler o que eles escreveram, o que eles estão dizendo, e depois eu vou dar minha percepção, tá? No padrão sempre haverá uma fila ranqueada e uma respectiva temporada ranqueada disponível. Isso significa que haverá suporte para contendas e torneios, a maioria das atualizações de balanceamento terão foco no padrão, mas não a ponto de ignorar completamente, o que quer dizer que eles podem sim ignorar por partes, mas não completamente o Eterno. Já no Eterno, eles terão destaques regulares para o formato. Além disso, uma fila e temporadas ranqueadas. Conforme focamos no Eterno, também daremos a ele o mesmo nível de suporte para o competitivo de alto nível. Ou seja, o que me parece é que a ideia e o foco a princípio não é trazer torneios e campeonatos no formato Eterno a princípio, tá? Antes do destaque do Eterno, teremos outro suporte contínuo para o padrão Eterno ainda será definido conforme implementamos a funcionalidade de rotação. O que eu acho pela minha experiência com outros card games, normalmente as empresas sempre focam no formato padrão, que é o formato das coleções mais recentes, que é o formato que vende carta, que vende dinheiro. No caso do Runeterra, não existe essa questão de vender carta, porque, né, a gente não necessariamente precisa comprar as cartas no jogo, porque é muito fácil obtê-las. Mas, por exemplo, a gente pode esperar nas próximas skins lançadas, os próximos eventos, que sejam muito mais focadas nos campeões do formato padrão do que nos campeões do formato eterno, por exemplo. Os torneios provavelmente vão ser muito mais focados no formato padrão do que no formato eterno. Então, assim, se você é uma pessoa que tem essa questão de saudosismo, apesar do jogo só ter 2 anos, né? Mas tem essa questão de saudosismo, de esperar que se jogue sempre com todas as cartas, etc e tal, não é algo pra você ficar alarmado ou alarmada, porque na minha sincera opinião, eu acho que o jogo ele vai se manter, pra quem joga o jogo como ele é hoje, eu acho que ele vai se manter muito parecido, acho que ele vai mudar muito pouco. Talvez perca um pouco de suporte em alguns detalhes, por exemplo, né, ranqueado, torneio, etc e tal. Mas para quem gosta de ter um jogo sempre fresco, um jogo sempre renovado, gosta sempre de mudar de estratégia, jogar com campeões novos, gosta de ver cartas novas surgindo, esse formato padrão provavelmente vai vir para trazer um refresco, né? Para trazer algo muito bom para o jogo, tanto em questão da jogabilidade em si, do jogo em si, da cara do jogo, quanto em questão da competitividade, dos torneios, dos campeonatos. E, enfim, na minha visão, isso é algo que era algo que não tinha como não ser feito. É isso. É uma mudança irreversível. É uma mudança que, se o Legends of Runeterra continuar sendo um jogo famoso, um jogo que dê, né, que alcance o público e que tenha um público legal jogando, ou seja, um jogo que dure por anos e anos a fio, eu acredito que vai ser sempre um jogo em constante atualização, em constante mudança, em constante crescimento e que talvez até novos formatos venham a surgir lá no futuro. Agora eu queria saber de você aí que tá assistindo, o que você achou dessas mudanças?
tá com medo dessas mudanças, acha que pode dar errado, me explica por quê, gostou muito dessas mudanças, acho que era muito necessário também, deixa nos comentários, me explica por quê, quero saber, quero bater esse papo com vocês. A minha opinião é de que isso aqui é muito bem-vindo e eu acredito que se eles fizerem o trabalho certo, do jeito que eles sempre fizeram, eu acho que isso só vai impactar o jogo positivamente. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostam de vídeo aqui informativos sobre o jogo, sobre mudanças do jogo, deixa aquele likezão aí. E se não são inscritos no canal ainda, se inscrevam, me dê aquela moral. Vamos tentar bater os 1000 inscritos aí em breve, beleza? Ó, beijo no coração de vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou, valeu!